muito bem-vindos e bem-vindas ao 4º episódio da websérie que eu e a Bárbara estamos gravando aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu sou a Valesca Carsen, educadora e podcaster, e estou muito feliz de vir aqui junto com a autora desse livro, A Vida Pede Coragem, um papo de mãe para mãe. Um livro muito inspirador e que a gente vem falando sobre ele. E assim, impossível não ler, não dar de presente, não ter em casa e de vez em quando ir lá e dar uma lidinha, que sempre tem alguma coisa muito inspiradora que a Bárbara compartilha com a gente. Isso aí. Então, não, mas não é de verdade. Eu não estaria aqui e não falaria se eu não tivesse sentindo, pode estar certa disso. Então, a gente está fazendo um papo, assim, uma costura desse livro e com tantas coisas que a Bárbara vem vivendo na sua vida como mulher, como mãe, como empreendedora, como amiga, como filha, como irmã, tanta coisa, né? E teve um momento onde o Eduardo, o marido da Bárbara, teve uma proposta de trabalho para sair daqui da base. Assim, eles estavam morando numa casa nova, que foi projetada para filharada, com um pátio, com tudo aquilo de bom que uma cidade menor pode proporcionar. E aí veio o convite para ir para Campinas. Como é que foi isso para o Eduardo e como é que foi isso para ti? Olha, a gente foi pego de surpresa, né? Nunca imaginei que o trabalho dele nos levaria para longe de Jaraguá. Ele sempre viajou muito a trabalho, mas como a matriz da empresa é aqui em Jaraguá, eles têm várias filiais espalhadas pelo Brasil. Nunca imaginei que a gente moraria fora, assim, foi uma grande surpresa. Inclusive, eu fiquei sabendo no dia do meu aniversário, falei que foi um presente meio de grego, porque no primeiro momento, assim, desceu muito atravessado, até eu conseguir assimilar que com bastante esforço, coragem, desapego, seria possível, né, a gente viver esse desafio. E a cidade foi? Foi Campinas. E você tinha alguma familiaridade com Campinas? Eu nunca nem tinha ido para Campinas. Olha só. Nem conhecia Campinas. A empresa estava negociando uma empresa lá e no dia do meu aniversário, meu sogro contou que se eles comprassem a empresa, o meu marido seria convidado para tocar a operação e ser o diretor dessa empresa durante o processo de transição dos primeiros anos. Então, né, se a negociação concluísse, ele seria chamado para ir lá para trabalhar durante 1 ano e meio a 3 anos. Meu marido estava sabendo dessa compra, estava sabendo que possivelmente existiria a chance dele ir, mas na cabeça dele ele iria ir e voltar. Sim, como ele já viaja. Como ele já viajava. Então, Sim. assim, ele já viajava meio mês. Ia, na verdade, virar um mês inteiro e ele ia vir para casa todo final de semana. Sim. Sobre isso, a gente vinha conversando, mas não era nada concreto. Assim, acho que eu não tinha encarado ainda como uma realidade. Então, quando surgiu, de fato, essa negociação e que ia acontecer, a gente conversou muito sério. Ele falou, eu posso não ir, né? Tu não precisa se sentir obrigada a aceitar. E aí eu já tinha passado uns dias, eu já tinha absorvido. Eu falei, não, tu vai. Eu tô contigo, a gente vai fazer dar certo. Quando eu decidi assim que eu iria, eu pensei, desse limão eu vou fazer uma limonada. Sim, sim. Né? Nos primeiros momentos eu fiquei muito preocupada com como eu iria conduzir a Velp à distância. Sim. Mas eu pensei, eu vou tentar. Hoje a tecnologia está aí para isso e, né, vamos de peito aberto ver o que essa experiência nos reserva. Sim. E foi tudo muito rápido, né? Isso aconteceu em abril e em junho meu marido já estava lá. Final de junho, julho, a gente já estava lá com as crianças de mudança. Para começar o segundo semestre, porque escolas mudam. Sim, e uma casa nova aqui com tudo que vocês tinham sonhado, planejado. Eu passei mais tempo fazendo o projeto do que morando na casa. Mas, enfim, foi uma escola muito grande, porque aí a gente aprendeu a desapegar de muitas coisas materiais. Aí você tem uma assim, frase né? no livro, lê pra gente, Bárbara, que você diz aí sobre essa mudança. Essa frase, ela me pega muito até hoje. Aprendemos que lar é onde estamos juntos. E que, às vezes, é o desvio de rota que nos conduz para caminhos que zona de conforto nenhum jamais nos permitiria trilhar. E foi muito isso, assim, a gente viveu experiências que a gente jamais teria vivido se a gente não tivesse saído daqui. Foi
um intercâmbio da nossa família, sabe? Sim. E São Paulo tem os seus encantos, né? Tem. A Especialmente Campinas. para uma taurina como eu. Eu imagino. E quanto tempo de Campinas para São Paulo de carro? Dava 1h20, mais ou menos. A gente ia bastante aos finais de semana. Faziam programas de ir para São Paulo, Sim, ir para nossa Nova York, que Exato. é São Paulo. A gente ia bastante, assim, ia de manhã, daí ia num restaurante, fazer algum programa de tarde, muitas vezes jantava lá, e aí voltava à noite, as crianças já dormiam no caminho. E quem que se ocupava da programação gastronômica em São Paulo? Era eu, né? Eu era a rainha de dicas, restaurantes. Deu um momento, assim, em Campinas, que as minhas amigas de Campinas, né? Demorei para fazer amizade, claro, mas assim, depois que eu já tava... Sim, deve ter demorado 3 dias, né? Com esse jeito. Pior é que o meu grupo de amigas de Campinas, várias se conheciam, mas quem puxou, vamos sair para jantar e fez virar um grupo mesmo foi o meu movimento. Eu mandei uma mensagem no grupo das mães da escola. Olha, eu não sei como vocês são aqui, mas lá no Sul a gente costuma marcar encontro das mães da turminha para sair, né, bater um papo. Se alguém te quiser marcar, eu sou nova na cidade. Tipo, Olha, bem caruda. que legal. E aí aconteceu o primeiro encontro, sabe? E fiz amizades assim que eu vou levar para a vida toda. E aí elas brincavam que eu conhecia mais restaurantes em Campinas do que elas. Imagina. Porque a gente fez um tour gastronômico de respeito nesse tempo. E aí tem uma história que você conta no livro que tinha um restaurante que eu acho que era um sonho de você ir, e aí vocês se arrumaram, o casal e as crianças impecáveis para ir para esse rolê. Como é que foi esse rolê? Eu reservei o restaurante todo pomposo. Meu marido, meu Deus, sério mesmo que tu quer almoçar lá? Eu falei, quero, e a gente vai almoçar lá sábado. Daí ele, tá, vamos então. Nossa, as crianças, tudo com roupa de linho, tudo arrumadinha, bonitinha. Saímos de Campinas. Acho que não deu minutos assim no carro. O Léo começou a chorar, que ele encasquetou com o cinto do carro. Resumo da ópera, chorou tanto que se engasgou, vomitou. Lavou a cadeirinha, o pequeno. Lavou a cadeirinha, a roupa de linho já era. A gente parou na beira da estrada, ficamos lá limpando tudo com lenço umedecido. Mas não tem o que... Troquei. Isso é o tipo da lambança que tem que ser assim... Água, muito sabão e muita água, né? Porque... não tinha o que fazer, assim. A gente só remenda. Só deixou o carro, tipo... acessível para seguir viagem. Aí trocamos para o look 2, que já não era mais tão glamouroso quanto o look 1, fomos. Quando nós estacionamos, né, o carro, enfim, todo, né, o pessoal que nos recebia de luva para pegar o carro, tudo cheio das pompas. Era o rolê. Era o rolê. Claramente, meus filhos já estavam há 1 hora e pouco no carro, então eles chegaram prontos para correr, fazer bagunça, já não estava apropriada. E o vomitado já estava on. O vomitado já estava on, e nisso ele saiu correndo, eu olhei para a roupa dele e tinha mancha. Eu falei, eu não acredito. Cheguei mais perto, ele tinha feito cocô e tinha passado assim das costas até o pé. Sinalizei pro... Tudo Léo? Tudo Léo. O Léo foi o causador naquele dia. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Tipo, não era aquele cocô de passar lenço e limpar, sabe? Sim. Aí levei ele pro banheiro, falei que eu não encontro ninguém, que eu vou ter que dar banho na pia nesse menino. Nossa, era um banheiro todo cheio de mármore. Um banheiro que nem parece que as pessoas vão lá fazer cocô na vida. Exatamente. que são neneca todo cagado. Eu fiz o sinal da cruz que não entre ninguém aqui, porque a pessoa vai ficar em pânico com essa sem noção que tá dando banho de cocô numa criança nesse banheiro. Lavei ele rapidão, super ninja, enfim, troquei. Coloquei a terceira roupa, que daí, na verdade, já era o pijama para ele voltar para casa à noite. Porque normalmente eu levava 2 mudas. E era um pijama da Velp? Óbvio que era um pijama da Velp, Ai, né? muito bem. Mas aí ele tava de mocassim. Isso tudo era estratégia. Viu só? Ele tava de mocassim, todo arrumadinho, com uma calça azul bebê e um body azul bebê. Beleza, sentamos, o restaurante lindo, um pé de oliveira, cardápio maravilhoso, começamos a comer, ele anuncia, cocô. Falei, não, Léo, não brinca comigo, pelo amor de Deus. Mais um cocô que passou na roupa, ele tava com diarreia. Daí eu troquei ele, só que ele não tinha mais roupa. E aí? Eu peguei o pijama da Bel. Aham. Porque a roupa da Bel daí era vestido, as roupas reservas. E você, como uma mãe taurina, eles já voltariam de dente escovado e de pijama para chegar dormindo em casa. Sim, exatamente. Tá bem. Eu sempre fazia isso quando a gente jantava lá também, sabe? Aí coloquei o tal do pijama da Bel, era um pijama de poá.
calça justinha, camiseta de poá, e tava lá ele com a roupa da irmã, 2 tamanhos maiores, o mocassim arrumado dele. E eu pedi, Deus, pelo amor de Deus, agora Super acabou, eu não estiloso. tenho mais roupa. Se der mais uma catástrofe nesse dia, não tem mais o que fazer. Aí não deu mais. E o teu a marido, na diarreia boa? cessou. Não, ele só ria, ele falava, nisso que dá, tu quer fazer programa que não é pro nosso bico? Que tem que vir num restaurante chique desse jeito com essas crianças, sabe? Enfim, daí eu falei, aqui não é pro nosso bico, é pro nosso bico sim. Aí eu até brinco nesse texto, no livro, que a gente não pode acreditar nos recortes que a gente vê das redes sociais. Sim. Porque se eu não tivesse contado a quantidade de coisas que aconteceu nesse dia rindo da minha cara no Instagram e não tivesse as fotos para comprovar que ele foi trocando de roupa, pareceria simplesmente um almoço pomposo num pé de oliveira de um restaurante super famoso de São Paulo, de uma família super feliz. Até mas no meio dos perrengues, de verdade. No fim, o dia foi uma delícia. Sim. E talvez num outro momento eu teria desistido de ir no restaurante, né? Em virtude... E o restaurante foi legal, acolheu tudo isso? Não, porque a gente não incomodou a vida de ninguém. Tu abafou o caso. Sim, ninguém me viu lavando ele na pia, eu deixei tudo limpinho e organizado. Limpei ele primeiro antes de lavar. Sim. Então, eu não incomodei a vida de ninguém, fiz tudo bonitinho, certinho. E deu tudo certo. E rir de si mesma, né? Tem que rir, né? Vai fazer o quê? Se desesperar. Fazer do limão uma limonada, como você gosta de dizer, né? Mas aí, estando lá em Campinas e não estando na operação do cotidiano na Velp, porque você estava remota. E aí, como foi assim a estratégia de fazer vínculo com as influencers de São Paulo? Bom, quando eu decidi... Eu achei genial essa estratégia. Quando eu decidi, eu pensei, eu vou perder o dia a dia da fábrica, de pegar na mão, né? As meninas brincam que eu tenho o olho podre, que eu vejo de longe aonde tem um problema e de 100 peças eu pego bem a única que vai ter o problema, que é para mostrar que elas têm que arrumar. Então eu ia perder esse dia a dia e eu tinha muito medo de que na minha ausência as meninas não iam manter o padrão de qualidade que eu sempre prezei, do atendimento e tudo mais. Então, assim, eu treinei muito, bati muito na tecla de como as coisas precisavam continuar e à distância eu ia conversando, né, dando todos os direcionamentos. Mas eu pensei, estar perto de São Paulo vai me proporcionar algo que estando em Santa Catarina eu nunca tive, que é a chance de me encontrar pessoalmente com as influenciadoras que eu tenho um relacionamento digital. Então, eu pensei, já que eu estou lá, esse ano vai ser o tempo de investir mais no marketing da Velp. Pensar em evento, em estreitar os laços com pessoas que eu já conheço, que eu já tenho um relacionamento. E aí você falava com elas e marcava assim um café, um almoço. E você ia sozinha de carro? Ia sozinha de carro, fazia bate-volta, deixava as crianças na escola. Aí eu marcava em dias que o meu marido fosse estar em Campinas para poder buscar eles na escola. E eu ia para São Paulo e final do dia eu voltava. Então foi muito legal porque eu conheci várias pessoalmente. E se a gente está aqui hoje, porque a gente tem uma amiga assim em comum, né? Exatamente. Porque eu sou colunista da revista Pais e Filhos e a ex-diretora da revista, a Adri Cury, fez a ponte entre nós duas. Exatamente. Adri, beijão aí para você. Verdade, Adri, muito obrigada por essa conexão valiosa. Queridas. Então, daí e aí você chegava lá, levava alguma peça para elas verem pessoalmente? Ou elas já conheciam? Não, eram todas influenciadoras que eu já tinha relacionamento, sabe? Que já usavam Velp há anos. Então, aqui no livro você cita algumas, assim. Essas foram no evento. A hora que eu cito, que foi um lançamento dos macacões magnéticos. Que, inclusive, a ideia de fazer esse evento surgiu de um café da manhã que eu estava tomando com uma influenciadora que já tinha virado minha amiga. Vamos fazer um evento, então, tudo mais. Depois, o lugar já foi com uma outra influenciadora que eu estava conversando. Ela falou, se tu vai fazer um evento, o restaurante Gero Panini tá super, né, point, muito bem frequentado, seria um lugar bem legal para fazer o evento. Não seria um evento muito grande, então o que eu fiz? Eu convidei 8 influenciadoras. Acho que são essas, eu vou dizendo e você vai vendo, tá? Amanda Lunelli, Bel Pimenta, Cecília Paterno, essas mesmas. Laís Figueiredo, Juliana Nardelli, Priscila Goldenberg, Renata Abate,
Thaís Figueiredo e Thaís Freitberger. Isso mesmo. Olha. Foram pessoas que eu escolhi com muito carinho. Elas sabem de toda a minha gratidão por elas terem feito parte da história da Velp, cada uma de alguma maneira diferente, sabe? Ou me deram insights de produto, ou até o lugar de fazer o evento. Ideia do lugar do evento, enfim, os filhos usavam desde muito pequenos. Então, foi uma forma que eu encontrei de homenagear e mostrar que eu não fiz as coisas sozinhas, né? Que as pessoas me ajudaram a abrir muitas portas que eu abri com a Velp. E eu convidei para cada uma desenhar um macacão magnético. Então, o lançamento dos macacões magnéticos, ele foi a muitas mãos. Eu fiz um clássico da Velp, que é o nosso azul marinho com a girafinha lateral branca, que eu tenho desde a primeira coleção da Velp. E cada uma delas escolheu uma composição de cor ou uma estampa para compor o macacão delas. Então, foram 8 macacões magnéticos. Que legal. Assinado por cada uma delas. E imagina que legal elas se sentirem participantes de um produto que estava dando tão certo. E você também, sabe, Bárbara, eu tenho falado isso com você e eu preciso registrar isso. Porque você é assim e você acha que é assim, que todo mundo é assim. Não. Poder ter a humildade de poder ouvir o que o outro tem para dizer em relação ao seu produto e ouvir e mudar e transformar e melhorar, isso é uma característica muito bacana que você tem. Isso eu acho que eu consegui lapidar e trazer algo cada vez melhor, porque eu sempre fiz esse exercício de escuta. Tanto que o macacão magnético, a primeira pessoa que me falou sobre ele, que ele estava vendendo muito bem nos Estados Unidos, foi a Pri Goldenberg, que ela é pioneira em enxoval nos Estados Unidos e é uma parceirona minha na Velp. Foi uma pessoa muito generosa comigo, que me apresentou muitas influenciadoras, me abriu muitas portas. E na época eu não encontrei aonde comprar os ímãs para fazer, porque de fato eles nos Estados Unidos eram patenteados só lá, né? E anos depois, a Laís da Rei Lully, que também é a Laís Figueiredo, que está aí nos nomes que você leu, uma parceirona de uma loja que vende Velp há anos, foi numa feira na Alemanha e falou: nossa, Babi, a qualidade do teu algodão com esse fechamento que bombou na feira ia ser incrível. Nisso eu consegui, mudei o CNPJ da Velp. E como que faz para fechar e não ser gelado e nem tocar no bebê? Como que é essa tecnologia? É porque ele é todo revestido, sabe? Ele é um quadradinho, até devia ter trazido. Ele é um quadradinho fechado por um material de silicone. Então, o ímã está preso dentro de um material todo costurado nesse quadradinho. E aí, no macacão, a gente dobra e costura ele dos dois lados. Então, não tem contato nenhum com a pele do bebê. E são 2 camadas até o ímã, sabe? E a praticidade para trocar. Ele é muito prático. Tu abre e fecha a roupa do bebê com uma mão só. E não tem nenhuma contraindicação. Pode ser lavado normalmente, vai na secadora. A única contraindicação é criança que precisa usar marca-passo, que aí o ímã pode atrapalhar o funcionamento do marca-passo. Mas é um caso muito específico, que a mãe de um bebê que usa marca-passo já sabe que esse bebê não pode chegar perto de ímã, por exemplo. E esse macacão tem para mãe amamentando. Eu fiz pijama para as mães amamentando. Olha. Depois, né, a pedido das clientes, a gente fez várias collabs e momentos de pré-venda dessas peças só sobre encomenda. Então, não tenho sempre, mas eu já fiz vários modelos desses pijamas para as mães. E muito em breve, agora no lançamento do livro, teremos o próximo. É isso. O que vem de novidade associada ao livro? Na Velp, eu criei uma coleção combinando com o livro para a família inteira, né? O pai e os filhos. Para o pai, pijama de manga longa e calça. Para a mãe, o pijama de manga longa que nós estamos no inverno, com o fechamento magnético para ajudar as mães que amamentam ou só as mães que querem estar bonitas e práticas. E aí, para as crianças, tem a versão do macacão com pé e sem pé. E a camisetinha e a calça também, o pijaminha. E daí em 2 variações de cor, rosa ou verde. Que são as cores do livro. Que são as cores temas do livro. E aí as pessoas compram isso e compram o livro junto. Compram o livro junto. Na Velp, a gente só vai vender o livro junto com esses kits, a princípio, né? No lançamento, pelo menos. E aí nós vamos ter o livro para vender em outros canais. Agora vem Dia dos Pais, né? Exato. Esse pijama. Já quis casar com tudo, assim. Porque aí já tem presente para o Dia dos Pais, a mãe já ganhou o presente dela, que é o livro. Muito legal, muito legal.
Sim, e aí tudo isso andando, as crianças já adaptadas nas escolas, você fazendo essa ponte entre Campinas E Jaraguá. E Jaraguá e Campinas e São Paulo para conversar, para expandir o mercado da Velp. E aí a gente fala de travessia e você fala de travessia que nem sempre a travessia é num mar calmo, né? E aí vem uma notícia assim de saúde do teu marido. Sim, nós estávamos concluindo a missão de Campinas, né? Já tinha dado 1 ano e meio que a gente estava morando lá. Nós voltaríamos para Jaraguá e algumas semanas antes de nós voltarmos para Jaraguá, ele descobriu que estava com uma mancha no rim. Tinha algum sintoma? Na verdade, ele descobriu ao acaso, assim, foi totalmente. Ele estava com uma virose mal curada e acabou virando uma disbiose. Ele ficou com dores muito fortes e foi fazer um exame para descartar apendicite. E, na verdade, descobriu daí um tumor no rim. Então, foi tudo muito rápido, assim. Aí a gente antecipou algumas semanas a nossa mudança para que ele fizesse a cirurgia. No começo ele até quis deixar a cirurgia para algumas semanas, 2 meses quase para frente. Aí você, Bárbara, tem uma coisa para você ler ali que quando vocês descobriram essa mancha da vida. Aqui. A vida nos sacudiu com força para nos lembrar de algo essencial. Vivemos como se o amanhã estivesse garantido, mas não está. A única certeza que temos é o agora, né? Foi muito isso, porque, né, é a típica coisa que tu não imagina que vai viver com 30 e poucos anos de idade, com filhos pequenos. É uma doença que a gente pensa que se a gente vai ter que lidar é lá na velhice, né? Que a gente não vai passar por isso assim tão jovens. Eu fiquei muito assustada, bastante. Não... Sim, fica assustada, se paralisa um tempo, mas aí depois já vai lá e fala assim: bom, se apareceu isso, fez o exame e veio cedo, é porque é para a gente resolver isso cedo e a gente vai resolver. Isso é uma coisa, de onde vem essa força? Que meio que não tem escolha, né? Ou a Mas gente tem é gente que forte, lida com a mas tem gente que situação. mas eu não sei se a maioria assim, mas essa escolha que você faz para viver intensamente e ter a certeza dentro de si que vai dar certo, da onde vem essa força? Porque podia assim, se atirar no chão e começar a chorar muito, se deprimir. Eu acho que isso não é algo que é tão não meu, assim, sabe? Eu não consigo ficar nesse papel. Não sei, talvez excesso de fé. Tenho a sensação de que primeiro a gente coloca o pé, depois Deus coloca o chão. E eu pensava muito isso, assim. No primeiro momento, a doença me atravessou, mas tinha que fazer o que tinha que ser feito, que era empacotar as malas. E ele precisava terminar de resolver algumas coisas no trabalho rápido e sérias para poder voltar para fazer a cirurgia. A cirurgia foi feita na cidade de você, aqui já. Não, nós voltamos para Jaraguá, mas ele foi operado por um robô em Curitiba, que na época foi aonde o médico entendeu que seria o melhor local para ele fazer a cirurgia, né? E não tinha por que também fazer em São Paulo, porque depois o retorno para a nossa casa seria pior. Então, nós voltamos para Jaraguá. Então, a mim cabia fazer toda a mudança em tempo recorde, reorganizar Então, as crianças. quanto tempo vocês ficaram em Campinas? 1 ano e meio. Ah, isso levou 1 ano e meio e aí vocês decidiram voltar para Jaraguá para ele fazer o tratamento perto de Curitiba. Nós não voltamos por causa dessa questão de saúde dele. Nós já iríamos voltar. Ok. Nós só antecipamos algumas semanas, porque aí nós voltaríamos, tipo, 20 e poucos de dezembro, quando encerrasse o ano letivo, férias coletivas. E no ano seguinte, ele iniciaria novamente em Jaraguá. Porque ele já estava nos últimos meses, já era uma decisão da empresa mesmo, que, né, o De que voltar ele pra foi base. para fazer em Campinas estava feito. Sim. Ele continuaria indo para lá, como ele sempre foi para São Paulo, para outros lugares a trabalho, mas era hora dele voltar para assumir outras funções na matriz, né? Então, e também como ele viajaria muito pelo comercial naquele ano, eu falei, se é para a gente ficar aqui em Campinas para ser base para te viajar para outros lugares, eu vou ficar na minha casa, onde eu tenho rede de apoio, uma estrutura melhor e o meu trabalho do lado do que... E a casa ficou fechada nesse ano e meio? Nesse 1 ano e meio, a gente ficou mantendo a nossa casa. Nós íamos para lá, às vezes, uma vez no mês, às vezes a cada 6 semanas. Dependia o que ele tinha de compromisso do trabalho, ou se a gente tinha algo da família. O máximo que a gente ficou sem ir foi 2 meses. Mas eu imagino que devia ser difícil para as crianças quando fechava aquele portão e vocês voltarem para Campinas, daquela casa toda projetada para eles.
né? Para todos nós, assim, né? As primeiras vezes dava sempre um nó, né, no estômago, assim, era difícil segurar o choro. Apesar de que a gente foi sendo muito feliz em Campinas, mas quando chegou a hora de voltar, parece que caiu a ficha, assim, do quanto a gente precisou ser forte e se reinventar para fazer aquele tempo que a gente morou lá um período feliz da nossa vida, sabe? Porque a gente precisou abrir mão de muita coisa, né, do nosso trabalho, da nossa família, de amigos. É como se tu continua na tua vida, mas tu passa a ver ela de fora, sabe? Os convites param de chegar, os aniversários continuam acontecendo e tu não tá mais fazendo parte, mas tu ainda faz parte. E nisso a gente foi criando novas amizades. E vocês também, eu acho, se fortalecendo enquanto casal, Enquanto né? casal e enquanto família, né? A gente ficou muito unido, nós 5. Foi um período, assim, muito especial, porque a gente realmente, assim, não tinha distrações. Eram 7 dias por semana, 24 horas por semana, as crianças com a gente. E tu não estranhava o marido todos os dias? Ele, mesmo de lá, ele continuava, tipo, fazendo tiros. Daí, ele ia muito para São Paulo, porque ele tinha muitos clientes lá, né? Os grandes clientes, as bases eram em São Paulo, então eu tinha muita reunião lá. Então, às vezes, assim, eu via ele no café da manhã e ele chegava, as crianças já estavam dormindo. Mas a diferença é que as crianças tinham o pai ou de manhã ou à noite, sabe? Então, assim, para o nosso relacionamento foi excelente, porque a gente deu uma pausa nesse tempo de viagem, de ausência. Então, se ele não fazia parte do boa noite, ele estava lá no bom dia, mesmo que era literalmente assim, dar um beijinho quando as crianças estavam levantando e ele já estava indo, sabe? E aí, Bárbara, vocês voltam para Jaraguá e aí você precisa ir para Curitiba com o Duda se operar. Como é que foi, vocês contaram isso? Principalmente para o José e para a Isabel, que tinham compreensão. Foi uma cena bem emocionante, assim, que a minha sogra chegou para ficar com as crianças e eles não. Eu acho que, assim, as crianças sentem a atenção, né? A gente ainda não tinha falado nada para eles, mas eles devem ter ouvido alguma coisa, mesmo que a gente tentou não falar na frente deles, alguma ligação, alguma conversa, eles também ou sentiram só a tensão do ambiente, né? Mas aí, antes de nós sairmos para Campinas, ele chamou os 3, colocou eles ao redor... Para Curitiba, desculpa. Colocou os 3 ao redor, assim, no sofá e falou, ó, o papai está indo com a mamãe para o hospital para fazer uma cirurgia, o papai está com dodói. Ele apontou, assim, né, para o rim dele. O papai precisa tirar esse dodói do papai. Vou ficar 2 dias no hospital e quando eu voltar, eu vou precisar que vocês cuidem muito bem de mim. Posso contar com vocês? E ele falou assim com uma calma, com uma paciência, com uma certeza de que tipo ele ia ir, ele ia voltar e o Dodói ia ter ido embora, que aquilo parece que foi tranquilizando cada célula do meu corpo, sabe? Porque quando eu estava na função de fazer a mudança, é como se eu tivesse entrado no piloto automático e assim, agora eu não posso desmoronar. Tipo, eu não tenho tempo para desmoronar, eu preciso empacotar tudo. E nem tudo, sentir muito, né? E nem sentir muito. É assim, um dia de cada vez. Agora é encerrar Campinas. Aí, quando um dia antes, né, no dia que a gente foi embora, eu fui buscar as crianças na escola, as minhas amigas estavam todas no portão da escola me esperando. Daí eu desmoronei, sabe? Porque aí foi um misto de tudo, da minha despedida, dessa fase que tinha sido tão transformadora. Porque às vezes as pessoas de fora, isso passa rápido, tinha gente que me falava. Imagina, estão numa cidade tão boa, mas pessoas que não deixaram tudo para trás, sabe? Quem que estava sentindo, exatamente, né? Vivendo assim, era aquilo. uma coisa que às vezes eu até ficava um pouco magoada, porque parecia que, tipo, pouco caso, assim, de algo que pra gente era tão grande, sabe? Porque a gente tinha que lidar com muitas emoções das crianças. O José, às vezes, tinha tantas saudades dos avós que eles ligavam, ele se escondia, já não queria mais falar com eles por câmera. Para não se despedir. Porque ele sentia que, tipo, enquanto estava falando com uma câmera, ainda não ia ver pessoalmente. Então, toda vez que eu vinha para Jaraguá, eu tinha que lidar com as emoções deles de estarem aqui. Daí, toda vez que voltava, eram dias para se adaptar de novo. É difícil dizer tchau. Então, foi muita coisa, sabe? Aí, quando eu vi elas, é como se, tipo, meu Deus, a gente deu conta, a gente passou por tudo isso. E daí, um misto de... Agora, a gente tem que encarar esse problema de saúde de frente, sabe? De fato, tem que fazer essa cirurgia e resolver o que precisa ser resolvido. E aí, ficou tudo bem?
Ficou tudo bem, o câncer era maligno mesmo, mas eles conseguiram remover 100%, não ficou nenhuma margem, nada, ele não precisou fazer nenhum tratamento, nada, só tem que fazer agora todos os acompanhamentos de 6 em 6 Sim. meses, né, durante 5 anos. Aí nós ficamos em casa, nós íamos para a África do Sul, que é um lugar que eu amo de paixão, né, que estava louca para voltar. Então, óbvio que depois que passou o susto, né, tipo, ver todo mundo ali de férias, porque isso foi antes do Natal e Ano Novo. Então, a gente passou o Natal, Ano Novo, todas as férias de verão em casa. Sim, e fico felizes Nós também que a 5. cirurgia tinha dado tudo certo. Exatamente. E daí, ao mesmo tempo, também foi um momento que eu não imaginava que a gente estava precisando tanto dessa, sabe? Agora a gente vai curtir a nossa casa de novo, retomar essa vida que, tipo, ficou todo esse tempo, né, em stand-by. E às vezes não é ir longe, né? Às vezes tá tudo perto, tudo né? perto. É só a gente poder ter essa disponibilidade de curtir, de né? curtir, de colocar essa lente, né? De olhar com mais pausa. No começo eu lembro que eu pensava, nem vou ficar muito no Instagram, porque eu vou ficar vendo todo mundo viajar, todo mundo na praia e a gente aqui, sabe? Mas no fim foi tão gostoso que foi um presente ter ficado em casa esses dias juntos. Eu vi, você escreve assim, nada de grandes programações, só presença, só amor, um presente de verdade. É verdade. Vocês, né? E aí tem um trecho aí, Bárbara, que você escreve no livro e eu ia convidar você para ler, Vamos lá. que começa com já senti falta. Tá. Já senti falta de carinho onde havia cuidado, já sofri por ausência de palavras doces, mesmo recebendo ações generosas. Já fantasiei rejeição onde havia amor em forma de serviço. Eu amo com palavras, declarações, verbalizações constantes. Quando o outro ama com outra linguagem, eu tenho dificuldade de reconhecer esse amor. Olha, precisei de bastante terapia para descobrir isso. Sim, é isso aí. Poder. É porque, por um lado, é maravilhoso que as pessoas não sabem o que passa dentro da cabeça da gente, porque seria assustador, né? Fico assim pensando, nossa, se a pessoa imagina o que eu estou pensando. Mas, por outro lado, a gente precisa ter essa consciência para sintonizar com o outro, e se você não fala o que está sentindo, a pessoa não adivinha. Não adivinha. É isso aí. E agora, tem mais um trechinho aí que eu gostaria que você lesse. É esse novo bebê que vem nascendo, um novo ciclo, uma nova travessia. Vamos lá. Nasce um bebê, junto com ele nasce uma mãe, um pai e uma nova família. Olho para seus rostinhos e penso, um caderno em branco. Uma vida inteira prestes a florescer. Olho para as novas mães e me recordo do que senti nesse momento, da montanha-russa de emoções. De novo, um amor que parece não caber no meu peito. Isso é para você, Dani. É verdade, Fico né? imaginando daqui uns anos, quando eles puderem ouvir tudo isso, né? Do quanto esse livro... Mas vamos falar do livro, vamos chamar mais uma convidada? Vamos lá. Chama aí, convida. Anabela, vem pra cá. Olha só, Anabela, seja bem-vinda. Se acomoda aí que a gente vai conversar agora sobre o livro. Vamos falar desse livro. Acho que dá para puxar um pouquinho o microfone. Aí. Então, Bárbara, apresenta pra gente quem é a Anabela. A Ana foi uma cliente que depois virou uma fornecedora, né? A Ana está comigo, foi a primeira e única agência de marketing que a Velp teve, né? E ela começou literalmente como uma cliente da época que eu levava os pacotinhos na casa das vendas em Jaraguá. E a gente foi trocando essas figurinhas aí da madrugada, de durante o dia, de uma hora fala do filho, outra hora fala do produto, outra hora fala do trabalho, até que a Ana apresentou a Join, né, a agência dela. E aí a gente começou um relacionamento de Velp Join, que durou anos, né, Ana? E foi uma fase, a Ana viu a Velp literalmente sair de né, eu estava no segundo escritório já, mas a Velp ainda era muito pequenininha, dava eco naquele espaço, né, dando os primeiros passos, muitas histórias para contar. E o livro foi algo que ela fez comigo muito mais da vida pessoal do que de trabalho, né, Ana? E como foi acompanhar essa trajetória dessa mulher, que é uma inspiração, né? Ela é. Eu
Eu costumo dizer que assim, a Babi, ela é um furacão, né? Essa história Ela dela fala que é a filha. é, Aham. essa história de equilibrar vários pratinhos, ela é a personificação do Sim. equilíbrio dos pratinhos. E quando É uma malabarista. e quando não basta ter poucos pratos, né? Ela acaba arrumando uns extras, né? Então a gente realmente se conheceu. Eu era mãe de bebê de pandemia, né? Assim como ela também. E o primeiro pedido que eu fiz com a Velp, ela foi lá na porta da minha casa entregar. E daí isso, né, veio essa relação. E muitas das histórias que estão no livro, né? Eu acompanhei várias delas, né? Então, Ela vivendo. ela vivendo. Aham. Então, depois, olhar para esse livro, a concretização desse projeto, eu sempre falei para ela que se ela tinha a Velp como um dos filhos, eu sempre fui a tia coruja, Ai, né? que amor. Então, porque eu vivi muito com ela cada uma dessas histórias, né? Todos os desafios. E a Babi, assim, uma das primeiras vezes que eu vi ela no Instagram, o que me chamou a atenção, até antes de eu conhecê-la, foi a vulnerabilidade que ela colocava no que ela falava, né. Então acho que um dos primeiros stories, acho que eu nunca te contei isso, mas um dos primeiros stories que eu vi, ela estava numa poltrona de amamentação, de pijama, toda sem maquiagem, Aham. à noite com aquela câmera Como escura uma e mãe de falando, como verdade. uma mãe de verdade. Aham. E eu falei: "Poxa vida, né, não é a tal da Sim. coragem de ser imperfeito não é para Aham. todos, né". E Sim. ela tem essa coragem, o livro, eu acho que o nome do livro tem tudo a ver com o que ela é mesmo. E foi um presente poder acompanhar todas E a essas gente histórias. conversando, assim, nos bastidores da tua vinda, por que que ela gostaria tanto que você viesse, e agora eu tô vendo, porque são amigas, né? E a gente gosta de estar com as amigas. E aí eu falei assim: bom, como esse livro também é um filho, né? Tá parindo um filho, e eu falei, então a Anabel é a Dinda, né? E aí, você sabe, Própria você é a Dinda, Dinda do né? livro. É É a verdade, Dinda dessa porque construção. a Ana conheceu os textos quando eles ainda não eram uma pretensão de livro, né? Alguns dos textos, tanto que durante muito tempo na Velp a gente, né, postava esses textos no Instagram, via o quanto eles faziam sucesso, né? Geravam às vezes centenas de comentários, muitas vezes, muitos compartilhamentos. Aí surgiu a ideia de criar a newsletter da Velp, então uma vez por mês a gente mandava um de mãe para mãe na newsletter da Velp com algum desses textos que eu casava, né? Vamos postar no Insta e vamos postar então na Velp. E à medida que eu decidi fazer o livro, que inclusive foi a Ana que me indicou, o primeiro workshop que me despertou, vou fazer o livro mesmo, eu fui mandando para ela, né, o PDF em construção. E aí eu acho que até para ti era difícil às vezes fazer o exercício de tipo, isso eu já conheço, ter o olhar de vou ler de novo, porque muitos textos eles nasceram de uma frase do Instagram, onde eu resgatei aquele momento e sentei e escrevi um texto para o livro, já num outro formato, com um outro olhar. E um dos motivos assim que eu fiz questão e tive muita vontade de, quando tu falasse se eu queria convidar alguém, eu lembrei da Ana na hora, porque ela fez muito esse exercício de ler pela primeira vez algo que ela talvez já conhecia uma parte, e ela me deu insights bem valiosos de me ajudar a decidir a ordem de como colocar todo esse conteúdo no livro, né? O próprio, assim, o meu trabalho, ele por si só, ele já exige que a gente faça, tudo que a gente escreva, o que a gente leia, tem que ser entendido por quem não conhece aquela história, Claro, tem né? esse olhar de revisora. Isso, e eu acho que assim, a melhor narrativa é a narrativa que pega no coração, né? Claro. Então, de fato, o exercício que eu Sim. tinha que fazer era esse de ler uma história que eu já conhecia, mas como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Então, assim, de uma forma isenta para conseguir dizer: "Olha, aqui eu entendo, mas talvez". E ela tinha uma escuta acolhedora de feedback para poder A transformar. Babi é uma das pessoas que eu conheço que mais é aberta a feedback, Olha que né, bacana. tanto pro Eu processo do acho. livro, quanto Na no vida. trabalho, na vida. E Aham. eu acho que é graças a essa abertura para feedback que ela tem essa relação com a comunidade da Velp, que ela consegue melhorar os produtos a partir dos feedbacks das clientes. Então ela é uma pessoa muito desapegada do ego.
Claro, ela aguenta bem a crítica e vai lá e, é isso, então eu vou transformar, porque ela me contou que teve um momento um primeiro olhar do livro, que a pessoa fez uma revisão ortográfica e falou para ela que estava bem. E ela me contou que aquilo não acomodava dentro dela, e ela ficou procrastinando e não conseguia seguir adiante, assim, porque precisava melhorar. E o que eu acho isso incrível, isso é a visão do artista. Porque o artista, para ele terminar uma obra, ele faz e ele refaz, ele faz e ele refaz, até que aquilo fique acomodado dentro dele, sabe? Não, eu acho achei isso que o muito livro legal. estava pronto lá por, tipo, novembro do ano passado, né? Acho que Foi mais ou menos isso, que eu achei que eu tinha terminado o livro. Mas era um terminado assim, agora eu estou pronta para alguém vir aqui, criticar esse material e eu melhorar esse material. Aí a primeira pessoa que eu contratei para fazer essa análise crítica, ela não criticou nada, assim, basicamente. E aí eu só tinha que separar as fotos para finalizar o projeto gráfico do livro. E eu fiquei empatada com isso, e assim, eu não sabia dizer o que estava faltando ainda, e eu fui me envolvendo em outros projetos, o que não é a minha cara. Porque estava elaborando. Porque eu estava grávida, então eu tinha essa urgência de deixar o livro pronto, até porque eu não queria... não estava nos meus planos estar vivendo toda essa fase do livro, assim, tão na finaleira, que já é uma fase que fisicamente eu já não estou mais tão contente com o meu corpo, já me sinto mais inchada, enfim. Então, assim, quando eu me dei conta de que, acho que tem algo para acontecer nesse projeto ainda, porque senão eu já teria feito ele nascer. Aí eu recebi uma outra análise crítica, que foi, né, mais um momento bem decisivo, assim, que a Ana foi alguém que eu senti no meu coração muita vontade de trocar com ela sobre isso, porque eu falei, gente, essa análise crítica, ela foi dura, mas se eu fizer o exercício de não entender que é sobre mim, e sim pegar essa análise crítica e ver tudo que eu posso fazer para melhorar o meu livro, eu vou transformar ele num conteúdo muito melhor para as pessoas que forem ler. E aí eu baixei a cabeça e... né? Me faz lembrar o primeiro macacão da Velp. Exatamente. Que não era hora de nascer ainda. E hoje eu entendo perfeitamente que eu precisava deixar esse livro dormir de novembro até abril, que foi quando eu comecei a revisar ele como um todo, sabe? Organizei a ordem dos textos, como distribuir ele. E ficou muito bonito, as fotos. Ai, é lindo, bom de ler. E pode ler separado, né? Não precisa não ter uma linha, uma cronologia. Eu achei que ele ficou uma leitura bem para mãe, assim. Se elas quiserem ler, em 2 dias elas vão ler. E até para mulheres mais experientes, para entender como é a maternidade agora, porque mudou muito. Então, como é que as mães agora dialogam entre si? Olha, com essa coisa da tecnologia, que tem um lado que é demais por um lado, mas como ela fez uma comunidade através das redes, do WhatsApp, né? E o livro ele traz muitas histórias e muito da vida, né? Eu acho que à medida que a gente vai lendo, a gente vai se identificando, e algumas coisas que a gente acha que só acontece com a gente, Sim. Ou que não tem, acontece e a gente não tem coragem de falar, você bate o olho e aquilo gera uma identificação, um envolvimento que é incrível, assim, E sabe? aí a gente se sente identificado com outras pessoas. E você é mãe de uma menina, um menino? 2 meninos. E são gêmeos? Não, o Igor de 13 e o João de 5. Que legal. O João já fez vários trabalhos para a Velp. O João foi modelo aliás, ele diz que está desempregado. Olha só. Ele já gravou vários vídeos, já tirou muitas fotos. Que amor. Bom, então agora a gente vai falar sobre o lançamento do livro. Como é que vai ser assim? Bom, eu não moro aqui. Vai ter um lançamento aqui. Como é que é? Conta os planos. No dia 15/7, eu vou fazer um evento de lançamento bem intimista para a família, algumas pessoas. Algo assim para ser um momento meu de comemorar essa conquista. Porque, de fato, assim, esse livro não nasceu rápido, ele não nasceu pronto, ele foi fruto de muita madrugada, né? Quantas vezes tu acordou com mensagem minha de madrugada? De muita dedicação. Então, assim, a minha sensação nesse momento é que eu tô realmente colocando mais um filho no mundo, sabe? Eu quero comemorar esse momento. Claro, comemorar esse momento faz muito bem. Com pessoas queridas, com a minha família. Então, no dia 15, que é o dia que eu vou fazer essa celebração,
a gente vai lançar ele oficialmente Aqui no em site Ja- da Velp. E aqui em Jaraguá. E vai ter a cobertura toda nas redes sociais Vai ter pra a gente ver de cobertura longe. sempre, o Insta vai ser um evento fechado, mas eu com certeza vou compartilhar, né, nas nossas... E as pessoas que vão estar contigo no dia 15 vai ter sessão de autógrafos, né? E vai ter fala da autora, né? gente, Tudo isso. Eu ainda não incorporei esse ela tá skin, vestindo essa skin mas de vamos autora. lá, eu Pode vou perder a vestir, vergonha. pode vestir com roupa de gala, porque você merece. Ah, Agora é a obrigada. hora de Tem que vestir com curtir. orgulho, né? Muito, a Anabela vai estar do teu lado aí, vai dar tudo certo. E aí nós vamos iniciar as vendas a partir do dia 15 também na Amazon e no site da editora Mutt do livro. No site da Velp, o livro vai estar à venda com as peças que a gente criou para celebrar esse momento, né? Então vai estar à venda na Amazon e o livro se chama A Vida Pede Coragem, de Mãe para Mãe, da autora Bárbara Siega Franzner, da editora Mutt Editora. Ai, que legal. É isso aí. E também pela Velp pode comprar o livro, mas o livro ele vem sempre com algum produto, né? Na Velp vai vir sempre com algum produto. Aí na Mutt e na Amazon vai ter a venda normal do livro. É isso aí. Que legal. Então, a gente pode encomendar pela Amazon e chega em casa. Exatamente. Mas o meu, o meu que eu fiz o prefácio, garantido, né? eu vou querer autografado agora. Por favor. Vai ser meu primeiro autógrafo. Olha, por favor, meninas, Olha vocês Tá na hora de Caneta. debutar, tá vendo? Nossa, que legal. Vou ter que perder a vergonha, então, Não, mas não é isso é Ai. é uma Gente, coisa toda tão vez- interessante, toda né? vez que eu pego na mão, eu não consigo acreditar, juro. É, mas tem Sabe, que se orgulhar mesmo. Tem cheirinho de papel. Não é fácil escrever um livro e um livro é para sempre. Eu penso isso, assim, que é um presente que eu estou deixando para as crianças, sabe? Sim. Acho que vai ser uma forma deles me conhecerem de um jeito que talvez eles não vão ter a oportunidade de conhecer sem que fosse nesse formato, sabe? Oi, obrigada. E não só os filhos dos filhos. É isso aí. Então tá. Tá, vamos lá. Então, com essa delícia de momento, o primeiro livro autografado, com aqui a Anabela, a amiga dessas horas todas, desse auxílio luxuoso, a gente vai se despedindo e eu tô indo embora triste. Que acabou. Eu nem queria mais. Mas a gente volta. Outro momento a gente volta, tá bem? Beijão aí, Beijos. pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Anabela. Obrigada.